Este daqui é um carro que você já conhece, o Fiat Gran Siena 1.4 Attractive 2020. Não é um guia de usados. Esse carro aqui é 0 km e ele está mais vivo do que nunca na linha da Fiat. E olha, tem um atrativo bem legal aqui nesse carro. Além dele ser 1.4 Flex, que já é um modelo bem econômico, ele agora também conta com a predisposição para GNV. Você pode instalar GNV e ter como se ele fosse um carro de fábrica com este combustível. Mas vamos lá para dentro que eu quero te mostrar todos os detalhes de como é andar, como você abastece e tudo mais com este carro aqui. Então, vem comigo aqui, vem! Com apresentações já feitas, seguramente você já conhece o Gran Siena, deve ter pego ele em alguma oportunidade como táxi ou como carro de aplicativo, então, sem dúvida nenhuma, esse daqui não é nenhum desconhecido para você. Mas, talvez você não tenha dirigido este carro ou então visto essa versão com GNV, que não é a Tetrafuel, tá? A Tetrafuel, ela foi até 2017 que aceitava gasolina azul, gasolina comum, a nossa gasolina com adição de álcool, etanol e também o gás. Aí ele saiu de linha em 2017 e a Fiat trouxe de volta. E este carro tá aí com pequenas restilizações, né? Como ele recebeu um logotipo traseiro igual ao do Argo e Cronos, lá na tampa do porta-malas. A abertura que era feita pela tampa do porta-malas também, a abertura da tampa já não é mais feita por lá, é feita somente pelo controle aqui interno do carro ou então pela chave canivete, né? E aí então nós temos o Gran Siena aqui, que na frente recebeu somente o farol de máscara negra e uma grade nova com um contorno totalmente preto. Mas vamos à posição de dirigir, porque este carro aqui, olha, eu tenho 1,90 m de altura, você sabe muito bem. O banco apoia muito bem as minhas pernas e também apoia as minhas costas. Porém, tem uma coisa interessante aqui que eu devo falar. A ergonomia deste carro, na hora que você entrar nele, você já vai sentir que ele é totalmente deslocado para a direita. Isso porque os pedais são mais deslocados para a direita e o volante também um pouquinho mais para a direita. Então você vai sentir, na hora que você senta, que você fica um pouco apontado para a direita, tá? E isso não é ruim, foi um acerto que a montadora fez para que você tivesse o máximo de conforto dentro do Gran Siena. O banco tem bons ajustes, tanto de profundidade quanto de altura, embora pelo meu tamanho eu sempre acho que o banco possa baixar um pouco mais, e aqui não é diferente. Já falei isso também da linha Argo e Cronos, e aqui no Gran Siena não é diferente essa situação. O banco, se baixasse uns 3 centímetros a mais, já ficaria muito bom para mim. E vamos falar efetivamente de como este carro anda. Porque ele tem um motor 1.4, 8 válvulas, que entrega 88 cavalos no etanol e 12,5 kgfm de torque. Na gasolina, essa potência cai um pouquinho, assim como o torque. Então ele vai ficar com 85 cavalos de potência e 12,3 kgfm de torque. Motor 1.4, já conhecido, motor que equipa a estrada, tanto o modelo antigo quanto o modelo novo da versão Endurance. Então já é um modelo muito conhecido, um modelo que tem manutenção baixíssima. E quando dá manutenção, o custo de reparo é muito baixo também, porque você encontra peças em qualquer lugar. E é um motor muito confiável também, é um motor muito robusto. Então você não vai ter dor de cabeça nenhuma com esse motor aqui. Se você cuidar dele direitinho, ele vai embora por muitos e muitos quilômetros. Câmbio de 5 marchas, tá aqui. Aqueles engates característicos da linha Fiat, um pouquinho mais borrachudo, que particularmente eu gosto. Há quem não goste. Mas é um câmbio que tem uma relação de marchas um pouquinho mais longa do que no Fiat Strada, porque o Fiat Strada precisa carregar carga, então as marchas são mais uma em cima da outra. Aqui as relações são um pouquinho
mais longas, justamente para você ter mais conforto ao dirigir. E falando aqui de como o carro se comporta com o GNV. Vamos lá, começar pelo começo. O carro não vem com GNV instalado, tá? Ele vem com a predisposição ao GNV. É um opcional que custa R$650 e que você pode, na hora de comprar o seu Gran Siena 0 km, pedir este opcional. Ele é vantajoso? Honestamente, é bastante. E eu vou explicar o porquê. Ele já vem com um cabeçote preparado para receber o kit gás e ter a melhor queima possível do combustível. Tá? Então não é uma adaptação, é algo que vem de fábrica. E você instalando o kit gás em uma loja credenciada pelo Inmetro, você vai manter 1 ano de garantia que o Gran Siena oferece. Tá? Isso é bom? Muito, porque se você tiver qualquer pepino no carro, você pode recorrer a uma concessionária e reclamar sua garantia. Você vai lá, faz as revisões, tudo bonitinho, o carro vai ser revisado com o kit gás de 5ª geração que você fez a instalação em uma credenciada e você vai ter acesso à garantia normalmente. Vamos falar de como o carro se comporta? Porque esse motor 1.4, é lógico, você não pode exigir nenhum comportamento esportivo dele, porque é um motor 1.4, 88 cavalos, é um motor fraco, se você for analisar. Mas ele é um motor que ele tem um bom torque, tá? Então você tem um carro que ele pode não ter tanta velocidade final, mas ele em saída de semáforos e tal, ele vai super bem, não vai te deixar falando em subidas. É um carro que vai atender você de uma forma muito boa, com um desempenho muito honesto. Pontos que valem ser ditos aqui: seguinte, ar-condicionado, se você ligar, você sabe que você vai ter perda de potência. Isso tanto abastecido no etanol ou na gasolina, e vai sentir mais ainda se você tiver abastecido no GNV. E eu vou explicar o porquê. Esse motor aqui, ele sente bastante o peso do ar-condicionado. O ar-condicionado, você sabe também que ele demanda da potência do motor para poder funcionar, tá? Então, já está explicado esse ponto. Você ligou o ar-condicionado, você já sente aquela perda de potência. Ele não tem nenhuma assistência elétrica para poder não roubar tanta potência do motor assim. Então, por isso que ele acaba roubando a potência. Isso daí, comum em qualquer carro. Mas o ponto que eu quero falar é que, se você aciona o carro no kit gás, existe essa chave comutadora que fica aqui embaixo, e agora eu estou na gasolina e eu vou passar para o gás. Ele pisca algumas vezes a luz e na hora você já sente uma perda de potência. É uma perda de potência que incomoda? Não, não é, tá? Você vai ter aí uma perda de potência que você vai se sentir como se estivesse dirigindo o carro com motor 1.0. Não é nenhum absurdo que você vai falar: meu Deus, o carro não anda de jeito nenhum, o carro simplesmente perde toda a potência. Não, quem fala isso está realmente exagerando. O carro ele vai super bem, mesmo com o GNV ativado, e você pode usar o carro tranquilamente, sem dor de cabeça e até com carga no carro, tá? Por falar em carga, bom, daqui a pouquinho eu falo sobre porta-malas. Você vai sentir nesse carro aqui que, lógico, quando você dá partida num carro movido a gás natural veicular, o GNV, ele sempre vai ligar no combustível que você tiver no tanque, seja no etanol ou na gasolina. E este carro tem o tanquinho de gasolina para partida frio. Então, se você tiver no etanol, mantenha sempre o tanquinho de gasolina para partida frio cheio de gasolina, preferencialmente aditivada, porque ela tem a durabilidade maior. E aí você não tem que ficar se preocupando em usar toda a gasolina o tempo todo para você utilizar, ou então não tem que se preocupar em a gasolina envelhecer dentro do recipiente. Dito isso, vamos lá. Sempre que o carro ligar, ele vai demorar um pouquinho até atingir uma temperatura ideal para que ele possa ativar o GNV. E daí para frente você vai andar. No computador de bordo, ele nunca vai te marcar o consumo que você faz movido a GNV. Ele vai marcar o consumo que você faz estando ou na gasolina ou no etanol. Então, às vezes você vai notar que, por exemplo, aqui eu estou fazendo um consumo médio. Espera aí que eu passei aqui do dado.
O meu consumo médio é de 10,4 km por litro neste momento. O Compete indica que o Gran Siena trabalha a 11,1 abastecido com gasolina e 7,7 abastecido com etanol. Quando você está andando no GNV, acrescente entre 10% e 40% essa economia. Tudo depende da condição que você está andando, se você está acelerando muito, se você está com o ar-condicionado ligado, se você está com o carro carregado, tá? Então você tem todas essas vertentes aí para você chegar no consumo. Eu estou andando aqui só no GNV, mas para sentir bastante o carro, eu acabei esticando algumas marchas para entender qual que é o comportamento dele, então por isso o meu consumo está um pouco abaixo do que deveria estar. Mas é um carro que tranquilamente você vai fazer aí no etanol entre 9 e 10 quilômetros por metro cúbico, utilizando o GNV. E se você tiver abastecido na gasolina, você vai ver a marcação no computador de bordo e você acrescenta mais entre 10% e 40%. Você vai fazer aí tranquilamente entre 12,5 a 14, 15, de repente, dependendo da situação, até 16 km por litro. Aliás, quilômetros por metro cúbico, que é a marcação que o gás exige, né? Porque você não abastece litros, você abastece metros cúbicos quando você enche o cilindro de gás. E aí você tem um carro muito econômico, um carro que vai te dar uma autonomia. Se você combinar tanto o GNV quanto o tanque de gasolina, na casa aí de 800 km até 1.000 km, se você for um cara de pezinho levinho, tá? Para quem que este carro aqui é recomendado? Porque ele é um carro que ele não tem itens de segurança refinados, ele tem airbag duplo, motorista e passageiro, e freios ABS com EBD, tudo que a legislação exige. Lá atrás, no banco traseiro, ele tem encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Então, a Fiat fez o básico para que o carro se mantenha dentro dos limites exigidos de segurança regulamentados pelo governo, tá? Ele não tem controle de velocidade de cruzeiro, ele não tem assistente de partida em rampa, ele não tem nenhum item de conveniência que faça com que a sua direção seja mais confortável, tá? Mas ele é um carro que, pelo consumo, ele acaba agradando bastante. Porque, por exemplo, você roda em torno de 30 km por dia para ir ao seu trabalho e mais 30 km para voltar. E aí você, no meio do caminho, resolve parar para ir no mercado ou de repente sair com os amigos e por aí vai, happy hour, aquela coisa toda. Vamos considerar que você rode aí em torno de 100 km por dia, o que não é nada. Isso dá em torno de 3.000 km por mês, tá? Isso indo e voltando para o trabalho, tá? Sem considerar que você rode o dia todo. A Fiat estima que você vai ter o retorno do investimento da instalação do kit gás, que custa entre 5 e 8 mil reais para você instalar, entre 6 e 9 meses. É bom você ter o retorno do investimento entre 6 e 9 meses, você vai ter rodado bastante com o carro e depois disso você efetivamente vai ter lucro sobre o investimento do kit gás para você poder andar com o seu carro. Se você é motorista de aplicativo ou se você é taxista, melhor ainda, porque você vai rodar bastante, vai oferecer conforto para os seus passageiros e vai ter conforto também, porque esse carro aqui, olha, eu tô andando aqui na rua numa boa e o que você ouve de ruído de motor é muito pouco, realmente algo que não chega a ponto de incomodar, tá? É um ruído bem tranquilo, bem plano que você tem. A Fiat sempre fez um bom trabalho de isolamento acústico nos carros, tanto que você não tem carros que são barulhentos dentro e tal. Então nesse ponto vale muito o elogio até a montadora por conta disso. E a suspensão desse carro é muito boa, porque ela é uma suspensão que preza muito mais pelo conforto, então você vai ter um carro muito macio na mão. Essa maciez tem um preço, você vai ter um carro que aderna bastante nas curvas também. Ele não é um carro tão firme assim nas curvas, embora se você entrar com um pouquinho mais de apetite em uma curva, o carro não vai te dar susto. Mas você vai ter um carro
um pouco mais molengão, digamos assim, para você andar. Tudo isso em prol do conforto. Eu particularmente não gosto, eu prefiro uma suspensão um pouquinho mais firme, né? Justamente para situações onde você acaba entrando um pouco mais forte numa curva, que acontece, né? Vez ou outra. Então, justamente por isso eu prefiro. Então você não vai ter um carro durão de andar, vai ter um carro mais molenga. E isso não é ruim se você busca somente o conforto e principalmente se você vai levar passageiros para tudo isso. O espaço interno ele tem 2,51 m de entre-eixos. Então, lá atrás, eu que tenho 1,90 m, vou tranquilamente. Eu não preciso me encolher, não. Aqui, olha, tem um bom espaço interno, tem, né? Então acomoda bem os meus joelhos. Então você não precisa se preocupar que se eu tenho 1,90 m, passageiros aí até esse tamanho vão andar sossegado lá no banco traseiro. A cabeça logicamente não vai encostar no teto, porque a caída do teto não é uma caída de cupê. Então você tem um teto alto o suficiente para levar seus passageiros com tranquilidade. E o espaço de malas lá atrás, o porta-malas, ele tem 520 litros de capacidade sem os cilindros de gás. Com os cilindros de gás, eu não tenho a estimativa de tamanho, mas olhando assim no visual, eu imagino que deve ter ali entre 350 e 400 litros de capacidade, tá? Tranquilamente, porque como o cilindro fica preso no banco traseiro, ele fica encostadinho ali, então você tem realmente um bom espaço interno, mesmo com os cilindros de gás lá dentro do porta-malas. Então, ainda assim você tem um bom porta-malas graças à boa capacidade que o Gran Siena oferece. A única coisa que talvez seja um incômodo é o preço, porque ele parte de R$55 mil com motor 1.4 e você acrescenta a predisposição ao kit gás por mais R$650. Se você só instalar a predisposição ao kit gás, você vai ter um carro custando aí perto dos seus R$56 mil, que é um preço muito atrativo, pensando num sedã espaçoso, confortável, um carro que é bonito, não é um carro feio, nunca foi, e que é um carro muito bem acertado para andar. E que com a instalação do kit gás, tudo bem, esse valor vai subir, mas é um valor que se paga. O problema é se você for colocar todos os opcionais disponíveis, porque aí ele passa dos R$64 mil e aí ele já começa a não ser mais tão interessante. Embora, claro, é sempre bom se você vai trabalhar com aplicativo ou com táxi, você ter um carro confortável para os seus passageiros terem conforto também. Mas se é um carro só para você, de repente se você trabalha na rua, representante comercial, vendas, qualquer coisa do tipo, e só você anda com o carro e você precisa de um carro espaçoso e econômico, olha, eu vou te falar que pode ser uma boa pedida esse carro aqui, viu? Vale a pena você ainda analisar com carinho. Aí você me pergunta, mas Carlos, e vai saber se a Fiat não vai tirar ele de linha daqui a algum tempo e eu vou perder muito na venda? Pensa no tanto de dinheiro que você vai economizar com a economia de combustível, né? Aí é ponta do lápis, não tem muito o que fazer. Você tem que saber quais são os seus gastos e os seus lucros e você tem que ver o que o carro vai te custar por quilômetro. Porque segundo a montadora, existe aí o menor custo por quilômetro rodado utilizando o Gran Siena. Então, vai do que você decidir aí para você colocar ou não o Gran Siena na sua garagem. Curtiu esse vídeo? Deixa aí o seu like então, vai. Deixa aí o seu like, curta também as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, @MotorDriverBR. E se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se. Toda sexta-feira tem vídeo novo para você. Clica no sininho, tá? Para você ser notificado a cada vídeo postado. E um grande abraço. Até o próximo vídeo.